Também queria agradecer o convite e nós vamos estar aqui hoje falando com vocês sobre um tema bem urológico, que é bem presente no consultório do urologista, e o tema é a hematúria. Hematúria, a gente precisa começar essa conversa nossa aqui, primeiramente traduzindo para o leigo o que isso significa. Então, já coloquei aqui no diapositivo que hematúria, sangue na urina. E sangue na urina é uma manifestação, uma situação que ocorre em tantas patologias, em tantas situações dentro da área urológica, que a gente vai tentar trazer um pouco do conceito ou do entendimento disso, para que as pessoas possam saber se, dependendo do tipo de hematúria, se ela tem que ficar mais preocupada ou menos preocupada. Não é objetivo nosso esgotar completamente o assunto hoje, mas trazer uma visão genérica do que é a hematúria e do que ela pode representar na vida de um ser humano. Então, a hematúria, ela pode ter vários graus, ela pode ter várias intensidades. E a gente pode ter o sangue presente na urina de uma forma imperceptível, que é a chamada hematúria microscópica, e podemos ter ele na forma mais perceptível, quando a urina fica mais escurecida, uma cor de Coca-Cola ou um vermelho vinhoso mesmo, que é a chamada hematúria macroscópica. A hematúria macroscópica, obviamente, assusta a pessoa que está tendo e faz a pessoa rapidamente ir buscar um entendimento, um aconselhamento médico, o entendimento do que aquilo está representando. Agora, a hematúria microscópica, como o próprio nome está falando, microscópica, imperceptível, muitas vezes é achado de exame. E é um achado que muitas vezes precisa ser explorado. A hematúria, ela tem várias causas. Vários são os motivos pelos quais a gente pode apresentar sangue na urina. A gente vai falar aqui de alguns que são os mais frequentes, né? Começando para vocês com infecção urinária. Infecção urinária é uma coisa do dia a dia do consultório do urologista e a hematúria está presente de forma microscópica em vários tipos de infecção urinária e alguns tipos mais emblemáticos ela vem de forma bem aberrante, bem intensa, chamada cistite hemorrágica. Por que isso acontece? Acontece porque a infecção urinária, o agente agressor, produz um fenômeno irritativo, uma inflamação tão forte a nível da pele de revestimento do trato urinário, que essa pele acaba começando pelo grau de inflamação, ela verte sangue. E esse verter do sangue acaba sendo expresso na presença desse sangue na urina, quando você pode ter de forma microscópica e macroscópica. Outra forma, que também é bastante presente e frequente, são os cálculos urinários. Os cálculos urinários, as pedras do trato urinário, com frequência produzem sangramento na via urinária. O deslocamento das pedras dentro da via urinária faz com que o atrito desse cálculo sobre a pele de revestimento do trato urinário produza uma certa escarificação. E aí você vai ter o sangue na urina. Os tumores, de uma forma geral, tumores renais, tumores vesicais, tumores prostáticos, eles também têm como forma de manifestação a presença de sangue na urina. Exercício físico é uma outra coisa que a gente observa e aparece com mais frequência no consultório do urologista, e é aquele tipo de indivíduo que vem com a queixa de que foi fazer uma corridinha, fez uma atividade física e depois da atividade física a urina escureceu. Vai, faz um exame de urina e constata que tem o sangue na urina. Às vezes fica super assustado porque acha que isso é um troço muito perigoso, que vai levar a alguma consequência muito importante. Não é. É uma coisa que algumas pessoas têm, é determinado por uma situação que não tem uma explicação absolutamente definida, mas também não tem um grau de importância grande, não compromete o estado de saúde da pessoa. O traumatismo, uma queda, uma facada, um tiro,
enfim, qualquer tipo de traumatismo que atinja a via urinária ou partes da via urinária pode provocar sangramento na urina, hematúria. Medicamentos, é muito comum a gente ter, essa semana mesmo a gente está com um paciente no Samaritano que estava tomando anticoagulante e que acabou exagerando na dose e o anticoagulante, dos efeitos colaterais que ele pode produzir é o sangramento na via urinária, hematúria. As glomerulonefrites, que são doenças clínicas que acontecem atingindo a unidade filtrante do rim, que é o chamado glomérulo. Esses glomérulos, quando ficam inflamados, eles também podem, na sua função de coar o sangue, de filtrar o sangue, deixar passar a célula sanguínea inteira e essas células saírem ou serem apresentadas na urina. As glomerulonefrites, elas geralmente vêm depois de estados infecciosos, virais ou bacterianos e são situações que, na maioria das vezes, em muitas vezes, são até imperceptíveis na vida de um indivíduo. Só vai saber se ele fizer ou for submetido a exames ou se o grau de hematúria for uma hematúria um pouco mais intensa, que daí colore a urina propriamente dito, não fica no nível microscópico e o indivíduo vai procurar saber o que é. E, por último, não é a última causa, mas está dentro das causas mais frequentes, são as doenças hemorrágicas propriamente ditas, as chamadas hemofilias, ou doenças que podem produzir sangramento em qualquer parte do organismo, inclusive nas vias urinárias. Todas essas possíveis causas de sangramento urinário que a gente está comentando aqui, elas também podem vir e geralmente vêm associadas com outros sintomas além do sangramento na urina. E esse é um ponto importante para a gente poder fazer o diagnóstico correto e entender por que a hematúria está acontecendo na vida daquele indivíduo. Então, nas infecções urinárias, normalmente a gente tem um quadro de dor para urinar, uma dor às vezes num sítio anatômico urinário, uma dor nas costas, dor na frente, em cima da bexiga. Tem um quadro febril que vem acompanhando, uma situação às vezes mais grave de calafrio, de diminuição da pressão arterial, enfim, caracterizando uma infecção que pode ser de maior ou de menor intensidade, acompanhada do sangramento urinário. Os cálculos renais o quadro típico do pronto-socorro, a cólica renal, quando o indivíduo chega com uma dor de início súbito, super aguda, super intensa, que traz o indivíduo urrando para o pronto-socorro, e esse indivíduo tem então como sintoma associado o sangramento urinário e toda essa situação que ela é bem característica, não é difícil de você fazer o diagnóstico e entender a possibilidade de um cálculo renal numa cólica renal. Os tumores muitas vezes se manifestam também com alguma dor específica, especialmente quando esses tumores produzem algum grau de sangramento mais intenso. A gente costuma ver isso, especialmente trabalhando com emergência, indivíduos que chegam com volumes grandes de hematúria, então as hematúrias macroscópicas intensas, elas acabam produzindo dor nos indivíduos porque elas acabam obstruindo o trato urinário. A quantidade de sangue é tão grande dentro da bexiga urinária que você tem formação de blocos de coágulos e esses coágulos, eles acabam impedindo que o fluxo urinário aconteça. E aí você tem uma situação que obstrui o trato urinário. Isso traz uma dor importante para o indivíduo e você, nessa situação, suspeita sempre de um tumor. Tumores de bexiga, tumores renais, são tumores que têm essas características. O exercício físico, a gente já comentou, geralmente é depois da atividade física, não tem um sintoma associado, às vezes um cansaço, se o cara é um maratonista e de repente depois de uma maratona ele fez um quadro de sangramento urinário.
Os traumatismos geralmente vêm com uma história típica e na hora que você vai conversar com esses indivíduos, ele tem as dores, as equimoses, os hematomas, os sinais de um trauma localizado sobre o trato urinário. Medicamentos, a gente vai conseguir estabelecer isso na história clínica e é importante que se alguém faz uso de um remédio desses que pode trazer sangramento urinário, especialmente os anticoagulantes, ele precisa citar isso na hora que está sendo atendido. Glomerulonefrite já é uma doença que geralmente ela tem uma manifestação como consequência de uma situação viral ou de uma situação bacteriana. Então o indivíduo chega contando uma coisa e aí apareceu uma urina escura. Aí quando você vai examinar, ele também tem pressão arterial alterada, ele tem um inchaço de membros inferiores, um edema, uma situação de retenção hídrica que está acontecendo em todo o organismo e a gente acaba então tendo esses sintomas associados. E nas doenças hemorrágicas, sangramentos de outros pontos, de outros locos, sangramentos gengivais, sangramentos do tubo digestivo, sangramento articular, enfim. Bom, sempre que a gente tem uma situação dessa de hematura, a gente precisa investigar. E a investigação começa sempre com a história clínica. Por isso que tem aí essas duas mãozinhas perto, né, do paciente e a do médico, e uma conversa aqui com bastante perguntas, com bastante interatividade, é fundamental. Na segunda linha de exames, a gente vai lançar a mão da análise clínica para investigar que tipo de sangramento o indivíduo tem na urina, né? Então, a análise da urina e a análise do sangue vão poder trazer pistas e situações que vão poder definir para a gente da onde que está vindo o sangramento urinário. Um pouco mais avançado, a gente sempre vai para um método de imagem. As hematuras, elas com frequência associadas a cálculo, associada a pielonefrite, que é a infecção urinária, associada com tumores, ela vai ter uma repercussão nos exames de imagem. A gente sempre faz uma ecografia ou uma ultrassonografia, ou eventualmente uma tomografia ou outros exames de imagem. Esses exames podem ser exames mais simples ou podem ser exames que necessitam de contraste ou alguma metodologia adicional para trazer uma referência melhor naquilo que representa o motivo do sangramento urinário quando ele é suspeitado. E por último, a gente lança a mão de um exame que é a endoscopia do trato urinário, para que a gente possa saber ou reconhecer o lugar do sangramento do sítio urinário. Bom, muito bom. Depois do diagnóstico, a gente vai precisar implementar o tratamento, né? E o tratamento vai estar sempre na dependência da causa do sangramento urinário. Essa causa do sangramento urinário, identificada ou estudada através dos métodos diagnósticos que a gente falou há pouco para vocês, vão determinar um tratamento. O tratamento pode ser só uma orientação, como, por exemplo, no caso da hematúria do exercício, né? O sujeito que sangra por causa de exercício muito ativo, muito intenso, tudo, deve ser orientado não a virar um sedentário, mas a mudar um pouco os hábitos da atividade física, a diminuir um pouco a intensidade, para que isso possa ficar uma coisa mais controlada na vida dele. Pode ser tratamento clínico, como é o caso das glomerulonefrites, que é uma doença eminentemente de tratamento clínico, as infecções urinárias, você vai dar um antibiótico e você vai ver o sangue desaparecendo da urina à medida que a infecção vai curando. Isso é um tratamento clínico. E, por último, os tratamentos podem ser cirúrgicos, né? Cirúrgicos sempre que a gente identifica a causa de um sangramento que possa ser extirpado ou acabado com alguma técnica, algum procedimento cirúrgico. Então, no caso dos tumores, a ablação dos tumores, no caso dos cálculos, a retirada dos cálculos e no caso de um trauma, de repente você ir lá e arremendar um ponto no rim, um ponto na bexiga, tudo vai poder fazer parar de sangrar. Bom,
Nosso objetivo era esse, era trazer uma ideia geral do que hematúria representa e dizer que numa situação dessas sempre é importante procurar um apoio médico. Obrigado.